E aí, pessoal, Luizito Soares e sua representação, dentro e fora do campo. Nós pegamos algumas palavras de Diego Simeone, o treinador do Atlético de Madrid, campeão com Luizito Soares. Pegamos os gráficos de Renato e também de Simeone na utilização do jogador. Você vai se impressionar, porque Soares é bem maior do que a gente imagina. Isso está nos números dentro e também fora do campo. E você vai enxergar isso aí. A gente vai falar sobre isso a partir de agora. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. Mas agora, Ativo, o seu parceiro Ativo Ultra que você tem. E aqui eu vou pegar outro também, ó. Vou pegar também o Gladiador. Ativo Ultra Gladiador. O Gladiador é para todo dia, para você usar, para ter mais energia todos os dias. E aqui é na hora H, Ativo Ultra, sem contraindicação, totalmente natural. Ativo Gladiador e também Ativo Ultra para você na descrição do vídeo. Você compra e leva para sua casa através do WhatsApp que você encontra, como eu disse, aqui na descrição do vídeo. Gente, hoje nós estávamos montando aqui algumas situações envolvendo o Luiz Soares, porque o Grêmio hoje chegou a 100 mil sócios. Desde que Soares desembarcou em Porto Alegre, o Grêmio conseguiu 38 mil sócios, mais de 50%. E é claro que o efeito Soares é representativo. A gente não pode tirar isso. A gente coloca também a importância de Soares dentro do campo de jogo. Mas a gente pode começar a discussão falando fora do campo de jogo e tudo que ele representa dentro exatamente dessa ação que hoje culminou com esse número histórico do Grêmio, que o Grêmio festeja e comemora e que tem muito a ver com a ótima, sensacional, eu diria, ação da diretoria de buscar essa marca mundial e entregar para o Grêmio, ele que está brilhando aqui, jogando muito, fazendo gols e principalmente garantindo o engajamento do torcedor junto ao clube, o que é muito importante, sobretudo depois de tudo que vivemos na segunda divisão e no ano também de 2021. Mas eu quero falar dele dentro do campo, porque nós buscamos alguns gráficos de mapa de calor, de posicionamento, que você começa a enxergar. O primeiro que eu vou mostrar é um mapa de toques da bola da última quarta-feira, o último jogo do Grêmio. Olhem o espaço do campo em que Luizito Soares participou do jogo. Esse gráfico com os pontos verdes é o número de toques e aonde ele tocou na bola durante a partida. É incrível. Ele é um jogador que do meio para frente ele participa em todos os espaços. Todos os espaços. E isso garante para o Grêmio um múltiplo jogador. Um múltiplo jogador. Quando a gente tinha, por exemplo, outros momentos do clube, tu tinha jogadores muito fixados em algum espaço do campo, e isso ficava determinando que o time ficava muito mais vulnerável no sentido de ser, de não surpreender. Agora a gente vê esse modelo, que é um modelo, o Grêmio não teve na sua história um jogador do tamanho do Soares, a gente não consegue determinar, por exemplo, talvez o grande jogador antes do Soares tenha sido o Ronaldinho Gaúcho. A gente não tem um jogador desse padrão e quando a gente olha esse dado, a gente começa a ficar impactado. Nós fomos buscar, Eduardo Picão fez uma pesquisa e foi buscar entrevistas de Diego Simeone, treinador do Atlético de Madrid, quando da passagem de Soares por lá. E ali ele coloca como que Soares deveria atuar. E aí a gente vê um Soares mais posicionado, aí você está vendo o gráfico também, mais posicionado naquele que foi um ano maravilhoso do Soares, garantindo o título da Liga Espanhola contra Barcelona e também o Real Madrid, título esse conquistado pelo Atlético de Madrid, com Soares sendo o protagonista. E ali o Simeone então faz uma avaliação de que ele tem que jogar de ponta de área a ponta de área sem se movimentar muito. E essa discussão acabou ganhando corpo aqui no Grêmio. Porque o Soares, quando deu a primeira entrevista, ele falou, eu não vou conseguir correr piques de 50 metros, eu vou ter cuidado. No Grêmio,
e agora você está vendo aí a utilização do Suárez em comparativo com aquele mapa de calor do Atlético de Madrid. O Suárez não joga onde o Simeone achava que ele rendia e onde ele rendeu mais. Mas também porque o Grêmio é um time que não tem a organização do Atlético de Madrid do Simeone. Né? O Grêmio é um time que ainda está em construção, que não é um time organizado ainda, mas que tem um jogador fora de série. Mas quando a gente olha o mapa, a gente vê que ele não está sendo utilizado ou não está jogando na posição que ele renderia mais, ou que ele poderia render mais. Agora, chama atenção essa múltipla função, esse tamanho de movimentação que ele faz, mesmo com 35 para 36 anos. E aqui a gente vê a importância dele. O Suárez deu para o Grêmio um nível de competição que é algo que a gente precisa aplaudir de manhã, de tarde e de noite. O Suárez mudou o parâmetro da nossa exigência com relação ao comprometimento dos jogadores. E isso a gente vê também nesse gráfico. Esse gráfico é o gráfico que te ensina isso. Ele te mostra isso. Quando tu enxerga essa distância, tu vai ver. Tu pode, se tu quiser ser mais perfeito na avaliação, criticar o Renato pela utilização errada dele. Mas eu ainda tô na linha que o Grêmio ainda precisa de um maior corpo tático. O time do Grêmio é um time novo. Então a ideia desse vídeo não é criticar o Renato, pelo contrário. A ideia é só colocar o tamanho do Suárez. A ideia de grandiosidade que o Suárez apresenta. E uma verdade que acaba sendo posicionada aí. Os caras que são... que têm a profissão, o entendimento da profissão, o respeito à profissão, eles chegam nesse nível competindo, correndo, lutando e querendo. E isso o Suárez está nos dando. Eu não estou dizendo que o Suárez vai ganhar o Grenal para nós, o que eu estou dizendo é que a gente tem um jogador que é totalmente fora da curva. É totalmente diferente. E esses números mostram isso. Essas ideias mostram isso. Se a gente olhar fora do campo, 100 mil sócios escrevem por si. O Grêmio nunca tinha feito esse número na sua história. Na sua história. Com tantos e tantas e tantas vitórias e conquistas, o Grêmio nunca tinha feito 100 mil sócios. E dentro do campo, o Grêmio nunca tinha tido um jogador com esse padrão de comprometimento e esse nível de futebol. Essa é a verdade. E a reflexão está posta a partir daí. Os gráficos apenas explicitam o tamanho de Luizito Suárez. Felizmente, aqui um abraço a Alberto Guerra, Calef e a Brum, que nos deram a alegria de poder ter esse jogador com a camisa do Grêmio. Que jogador é Luizito Suárez? César Cidade Dias falando de Grêmio, aqui no YouTube.